Muito boa noite. Estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Na sequência do Girassol Jornal, é assim toda a segunda-feira. Seguimos para falar sobre um tema selecionado. E na edição de hoje vamos olhar para o aproveitamento escolar e as perspectivas do ano letivo 2024-2025. Ora, por esta altura acontece um pouco por todo o país a realização dos exames nacionais para o ensino técnico profissional. As escolas vão se preparando também para receber novos alunos e os novos alunos vão se preparando também para integrar o sistema normal de ensino. São estas as questões que nós vamos abordar na noite de hoje e para tal contamos com alguns convidados que nos vão ajudar a compreender quais as reais preocupações do sistema de ensino em Angola. Temos Acílio Manuel, assim é que está correto, Acílio Manuel, que é psicopedagogo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto, e aos telespectadores lá em casa e os demais colegas de painel. Muito bem, recebemos também Domingos Álvaro, que é secretário-geral da APA, a Associação dos Professores Angolanos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Alberto, boa noite, companheiros e telespectadores. E dizer que é nosso secretário-geral da APA, secretário-geral provincial. Provincial da APA, muito bem. Para Luanda, no caso. Para Luanda, exato. Certo. E recebemos também Eduardo Ramiro, é representante da ANEP, a Associação Nacional do Ensino Particular. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, colegas de painel, e boa noite lá em casa. Muito bem, contávamos ter também um representante do Ministério da Educação, mas por questões de vária ordem não o temos aqui e esperamos tê-los em próximas oportunidades. Vamos então começar a nossa abordagem. Começo exatamente por si, Dr. Acílio Manuel. Na qualidade de psicopedagogo, que questões são cruciais para aquilo que é o processo de ensino e aprendizagem e numa altura em que estamos a falar do princípio de mais um ano escolar? Bom, Alberto, às vezes quando nós falamos de educação temos que ser um tanto quanto pragmáticos em focalizar a nossa abordagem naquilo que é o princípio da qualidade, daquilo que é o princípio que qualquer sociedade deve primar, que é exatamente formar um indivíduo com competências para poder exatamente responder às necessidades do próprio país. A verdade é que nós estamos numa condição igual ou pior à de ontem. Quando eu digo ontem, no passado, é que as contingências do país levam-nos todos os anos a regredir de forma sistemática. Sistemática por quê? Porque a nossa programação, e com todo o respeito para quem faz a programação, ela é feita não no olhar da formação profissional, técnica, de homem de competência, mas é sim alinhada num princípio que é muito mais superficial. E hoje por hoje, os outros países, as latitudes que estão mais ligadas à educação, olham para a educação de forma diferente. Olham para a educação como a base, princípio, meio e fim, da formação de qualquer indivíduo. Resultado, nós em Angola continuamos com uma estrutura que é arcaica, e eu trago agora para a reflexão aqui, que, por exemplo, não precisamos ir distante, países limítrofes aqui, em que as crianças vão de manhã à escola, só saem no fim do dia, e que têm as condições todas na escola. Hoje por hoje, as competências psicopedagógicas de cada Estado têm que ser elevadas. Nós estamos a falar de uma era em que a inteligência artificial faz parte de uma programação diária do indivíduo. Resultado, a nossa planificação para o arranque do novo ano letivo é uma planificação que, para os especialistas, assusta-nos todos os anos. Eu, antes de cá chegar, com muita dor, tive o cuidado de fazer uma ronda pela cidade por algumas escolas. E muitas dessas escolas renomadas, e os nossos telespectadores lá em casa sabem, estão totalmente desativadas. Desativadas para
entrar em obras numa fase em que vamos começar no ano letivo. E muitas delas tinham de registrar obras já no ano que termina. Exato, exato. A verdade é que estamos a planificar muito mal, não é mal, muito mal. E esta má planificação tem impacto exatamente significativo naquilo que são os resultados preconizados. Ou seja, a educação tem que fazer uma planificação certeira. Isso de continuarmos a cogitar apenas números e a ter um número excessivo de crianças, jovens, fora do sistema educativo é grave. Por que é grave? É grave porque isso tem impacto na economia, tem impacto na criminalidade. E é exatamente onde reside o grande problema, é que a educação não deve apenas olhar para a questão da formação do indivíduo, mas deve também olhar para a inserção deste indivíduo dentro da própria sociedade. E partindo desse pressuposto, temos, infelizmente, poucas condições. Está aqui a falar do ensino público ou está também a colocar o ensino privado neste dilema? Olha, com muita tristeza devo dizer, para certas coisas, o ensino público vai a reboque do ensino privado. O ensino privado é que tem qualidade, é que tem os mínimos requisitos que qualquer pai atento, que tem também capacidade financeira, coloque o seu filho. Repara que existem padrões... Para passarmos também aos outros. Certo. Peço desculpa, parece que estou a monopolizar a conversa. Existem padrões educativos e estruturais das escolas que nós não obedecemos. Repara, nós temos muitas escolas novas. Falamos, como foi dito por uma determinada pessoa da educação, que vamos começar o ano letivo e um dos grandes planos é exatamente a competição desportiva nas escolas. Eu pergunto, quantas escolas públicas nós temos com quadra desportiva, com professores suficientes, com horário suficiente? Ou seja, nós às vezes, de forma tão abrangente, falamos aquilo que temos e que não temos. Já voltamos assim, professor Domingos Álvaro. Como é que vocês, enquanto Associação de Professores, olham para estas preocupações que foram aqui levantadas relacionadas à planificação? Tem realmente faltado planificação? E se tem faltado, de parte de quem? Ou da parte de quem? Obrigado, Alberto. Dizer que nós, enquanto parceiros do Ministério da Educação, sendo associação, podemos sublinhar tudo que foi dito ali pelo Dr. Acílio, porque realmente educação é um fator social, político, e nós devemos primar naquilo que realmente é a formação de quem? Nós estamos para formar um cidadão. E a formação de um cidadão, aquilo que muitas vezes o Somo tem dito que educação é uma coisa muito séria. E só o Ministério da Educação em si assumir também esse papel para a nossa realidade ainda é um outro problema. Porque outra latitude nós encontramos a participação das ONGs no sistema de preparação deste mesmo ano letivo. Porque nessa altura felicito a Rede Girassol ao realizar esse debate, mas em outra latitude já devíamos ter iniciado com várias ações de publicidade, de esporte, de conversa com a comunidade, tudo isso para desembocar naquilo que foi dito aqui, a qualidade de ensino. Todos nós somos responsáveis, somos partícipes do fenômeno de educação. No entanto, pensamos nós que devemos rever esse aspecto de fazer participar todos, de fazer participar as ONGs, a questão da comunicação social, uma outra agência educativa, está a fazer agora muito bem esse papel, porque muitos talvez se vão recordar que não, vamos arrancar com o ano letivo já no dia 2 de setembro. Já no dia 2 de setembro, de acordo com o calendário já aprovado pelo Ministério da Educação. Não é? Então, não é assim. Todos devemos estar mobilizados, tal e qual, permitam que diga, está-se a fazer agora a mobilização do censo, quando é um caso, por exemplo, também do início de um campeonato, do início de uma atividade, é tudo com antecedência. Hoje por hoje, pergunta a uma criança quando é que irá iniciar o ano letivo, essa criança vai dizer que não sabe. Porque aí vamos afetar aquilo que estamos aqui a falar, do aproveitamento escolar. Porque essa criança ainda não está envolvida, depois vai dizer, já, deve ir para a escola, e vai se sentir assustada porque não está ainda mentalizado, que é um problema também que deve estar preparado.
porque é o sujeito deste processo todo. Entanto, pensamos que a partida fica por aqui, mas é um problema sério. Como cantou o autor que dizia que amor é uma coisa séria, a educação é muito mais séria ainda. E qual é o posicionamento da ANEP, mais um ano letivo que está aí a caminho, que mecanismos estão a ser traçados para este novo ano letivo? Educação, a qualidade na educação é uma questão de vontade. E o desenvolvimento de um país depende da qualidade da educação. Se nós Disse que é uma questão de vontade. É uma questão de vontade. Não há vontade? Nós, ensino particular, temos vontade. Por isso é que as nossas escolas, muitas das nossas escolas competem com escolas internacionais. Nós hoje temos acordos fechados. Nós, durante esse período, estivemos nos Estados Unidos, estivemos na Coreia do Sul para fechar acordos com escolas internacionais. Nós estamos a competir com escolas portuguesas. Portanto, nós precisamos de ter vontade de desenvolver e o perfil de saída dos alunos no ensino particular é visível. Nós estivemos agora nos Estados Unidos numa competição internacional e houve divulgação dos alunos do ensino particular em função dos resultados apresentados por esses alunos. Digo que é uma questão de vontade, por quê? Porque quando se quer fazer qualidade, isso é como numa família, quando a gente quer comer uma refeição com qualidade, a gente tem que ter vontade de ter uma cozinheira como deve ser e os ingredientes para ter uma refeição de qualidade. E igualmente é na educação. Se nós não prepararmos as escolas para uma saída de qualidade, nós não vamos conseguir ter qualidade. Mas está a dizer que está a faltar comprometimento por parte das entidades públicas do setor da educação? É assim, quando nós estamos a falar de educação, nós temos que ter a sensibilidade de olhar para qualidade e educação. Eu não consigo falar que a educação no meu país não tem qualidade. Eu não tenho coragem de dizer isso. Porque eu sou fazedor de educação. Eu não tenho coragem de dizer que não tem qualidade. Eu penso que nós temos que trabalhar para termos qualidade. Nós precisamos de ter coragem e assumir que a nossa educação precisa ter qualidade. Nós precisamos ter vontade para fazer educação de qualidade. E nós, no ensino particular hoje, nós temos escolas integradas, ou seja, temos escolas inclusivas e temos escolas que têm o período integral. Se nós conseguimos fazer isso, é porque há vontade de nossa parte de fazer qualidade. Mas é importante que haja um casamento perfeito entre o Ministério da Educação e o ensino particular. É claro que existe um esforço por parte do Ministério para que isso aconteça. Aliás, existem locais em Angola que temos mais escolas particulares do que escolas públicas. E hoje, só para sublinhar, as nossas escolas não têm lugar. As nossas escolas não têm lugar. Temos escolas que têm mais alunos em lista de espera do que alunos matriculados. E hoje, os nossos alunos que são transferidos para o exterior, e porque há muita transferência para o exterior, isso a nós preocupa. Por quê? Porque ninguém vai desenvolver esse país se não formos nós. Infelizmente, nós agora vamos começar um programa de Mind Education que é relacionado ao mindset. Nós precisamos começar a mudar a mentalidade do angolano para que o angolano perceba, para desenvolver o país, depende de si mesmo. Arrumar as pastas e ir para Portugal não vai ajudar, nem vai desenvolver o país. Quem desenvolveu Portugal não foram os angolanos. Quem vai desenvolver Angola tem de ser angolanos. Porque quem desenvolveu Portugal foram os portugueses, quem desenvolveu os Estados Unidos foram os norte-americanos, quem desenvolveu a Coreia são os coreanos. Se nós não pararmos e percebermos que a base de desenvolvimento de qualquer nação é a educação, nós não vamos dar passos. Agora, eu não tenho a cultura de apontar dedos. Eu penso que o boné serve a quem
sentir-se comprometido com o boné. Porque o país é nosso. Mas se nós não fazemos educação de qualidade, vamos aumentar o número de delinquentes, vamos aumentar o número de pedintes, vamos aumentar o número de pessoas sem orientação suficiente e garantir uma demografia de qualidade na nossa comunidade. E não garantindo uma demografia de qualidade, vamos ter muitas famílias monoparentais, vamos ter muitas crianças a serem criadas sem orientação, que essas depois vão desenvolvendo outras vontades e, consequentemente, vão começar a assaltar as próprias pessoas que têm a responsabilidade de fazer educação de qualidade ou de fazer o investimento para que a educação tenha qualidade. Doutora Cílio, o problema parece que está identificado. Eu lhe pergunto, o que é que falta para a resolução deste problema? Falamos aqui da questão da qualidade, da preparação ou da planificação que deve-se ter para melhorar esta qualidade. Este problema está identificado. O que é que falta para a resolução dele? Falta-nos uma abertura maior em termos de política. Primeiro temos que ser peremptórios em afirmar que a educação, acima de tudo, é uma ciência. E, sendo uma ciência, como qualquer outra, precisa de investimento. E não existe, até agora, os sinais são exatamente contraditórios ou estão em contradição, porque se nós primamos por uma educação, se a intenção é primarmos por uma educação de qualidade, infelizmente os nossos passos demonstram exatamente o inverso. Demonstra o inverso partindo do pressuposto que a educação como tal, ela deve ser assente em valores. E acima desses valores está caracterizado o capital humano. E o capital humano, infelizmente, da educação não é dos melhores. As nossas referências sociais que temos na educação são praticamente efêmeras. E a falta de vontade política é o que nos está exatamente, que está ausente, é vontade política. E tudo por quê? Porque a nossa Constituição é clara e diz que é responsabilidade do Estado, vamos pôr assim hipoteticamente, prover educação e educação de qualidade para o cidadão. Partindo deste pressuposto, é preciso que o Ministério da Educação, acima de tudo, crie condições, harmonia, acima de tudo, para que exista um programa integrado e este programa integrado, onde vem também o ensino privado, seja um programa de inclusão. Não será que o problema está em fazer esta divisão entre o ensino privado e o ensino público? Não deve ter um casamento melhor? Não precisa. O problema não reside porque o público não é o público é orientador. Não, é público-privado. O que acontece aqui, essa distinção vem exatamente para separar. E aí é que ele consegue identificar que o ensino público-privado tem qualidade e o público só requer cuidado. Requer cuidado por quê? Precisamos agora voltar e perceber onde é que começamos a falhar. Nós tivemos um período longo de guerra civil. E durante aquele processo, muito nós estamos recordados, que os que tinham competência, que tinham capacidade, valências para ser professor, muitos não conseguiam manter-se porque o adiamento era dado para todos no caso. Quem era professor tinha direito a adiamento. Então, as pessoas com ou sem vontade aderiam exatamente à classe do professorado. Tornavam-se professores. Esses de lá para cá foram aumentando. Houve outra fase que chegou, que é exatamente o boom do emprego, do multipartidarismo. Então todo mundo queria trabalhar no Estado. Tudo por quê? Porque, hipoteticamente, a nossa sociedade criou esta figura de que, estando no Estado, é que eu consigo organizar a minha vida. Então seguro. As pessoas foram para ali porque são seguros. Resultado, novamente, todo mundo foi fazer o concurso, entrou. Nós não estamos exatamente a filtrar. E hoje por hoje, temos um problema maior. Quando nós olhamos para a qualidade, temos que exatamente ver o produto que nós temos disponível para a sociedade. Agora, repara que estamos a falar, por exemplo, hoje deram início às inscrições, aos testes de acesso para o ensino técnico, certo? Médio técnico. Médio técnico. Repara que se o país tem carência de quadros, se o país precisa de uma máquina transformadora e geracional que vai aglutinar o passado, o presente e o futuro, nós ainda no ensino médio estamos preocupados com os testes.
Não. Pedagogicamente falando, a questão não é teste-filtro, não. Porque nós temos problemas muito... O problema está lá embaixo. Hoje nós temos uma moldura humana excessiva que está exatamente a ferir estas instituições, mas nos esquecemos de um detalhe. Uma boa parte das escolas do primeiro ciclo vão entrar em obras. Vamos ter um número excessivo de crianças fora do sistema. E aí, novamente, vamos ter que falar do aumento da criminalidade, dos pais que não têm condições de cuidar dos filhos porque vão trabalhar e os filhos não estão na escola. E aí, muitas das vezes, a solução que os pais encontram é o ensino público-privado. Esta medida, doutora Cílio, ao invés de aumentar, e não sei se esta seria a abordagem mais correta, mas espero que os senhores ajudem-nos a compreender, por esta altura não é prioridade olharmos para estes testes, porque o número de pessoas com idade escolar fora do sistema é maior do que o número de instituições que temos hoje para recebê-los. Existem aqui dois pilares. Primeiro, o Ministério tem que ser objetivo naquilo que ele quer. Nós queremos qualidade e quantidade. Aqui há exatamente que diferenciar. Dois, nós desafio ainda são os dois, não? Posso dar uma ponto de vista? Isso vai já dar, só um minuto. Vai já dar, só um minuto. Nós temos exatamente que diferenciar se queremos qualidade ou quantidade. E se a ideia é primarmos por qualidade, então nós temos que olhar na preparação, no produto inicial. Resultado, eu pergunto a quem decidiu ou quem tomou essa medida, se haver um índice excessivo de reprovações, como é que se vai justificar? Primeiro, porque estamos a falar do ensino técnico profissional, certo? O ensino técnico profissional, em qualquer parte do mundo, ele vem exatamente para suprir aquela demanda excessiva que nós temos em Angola, que todo mundo quer fazer a universidade. E não é necessário que todo mundo numa sociedade lute para ser um técnico superior. O técnico profissional é este que deveria ter competências e valências para poder equilibrar a sociedade. E a nossa sociedade é inversa. E vamos aqui viver, dentro em breve, um problema que o Brasil já viveu, que é exatamente o excesso de técnicos superiores e o mercado não ter capacidade para absorver esses técnicos. Vamos ouvir? Ramiro, só pedir a palavra. A questão dos recursos humanos, como fez referência, é um resultado. Isso não é só na educação. O problema dos recursos humanos de qualidade não é só na educação. E eu posso garantir que temos muitos bons técnicos na educação. O maior problema está no sistema mesmo, nos currículos. Hoje não se faz educação com o objetivo único e simples de fazer alguém aprender a ler, escrever e saber fazer cálculos. A educação está além disso. É integrada. A educação hoje, isso é o elementar. Qualquer escola no mundo sabe fazer isso. Sabe ensinar a ler, escrever e fazer cálculo. Qualquer escola, quando é escola, isso é o básico que a escola tem que ensinar. Mas é importante que as múltiplas habilidades estejam na escola para que o aluno descubra-se. A questão relacionada com o técnico, se tiver um programa ou um projeto, estiver integrado num projeto, ele pode ter dificuldades no primeiro e no segundo mês, mas no terceiro mês ele adapta-se. Por quê? Porque ele está a trabalhar diante de um projeto. Então, as nossas escolas têm que ter projeto, as escolas têm que ter projeto, os diretores de escola têm que ter projeto de escola. Ele tem que saber que eu, enquanto diretor, vou trabalhar para resolver este e aquele problema que a escola vive. E é importante que se pense em entregar às escolas alguma autonomia. Porque eu tenho que ter autonomia para desenvolver projetos na minha escola. Acredito que no Ministério da Educação isso não é proibido, mas quando é que o nosso diretor de escola tem competência para desenvolver um projeto? Para além de competência, tem tempo para desenvolver um projeto, tem orçamento para desenvolver esse projeto,
Portanto, é preciso olhar para toda uma série de fatores que envolvem para que ele desenvolva um projeto. Os alunos têm que fazer robótica, têm que fazer programação, têm que fazer dança, têm que fazer xadrez, têm que fazer música, têm que fazer culinária, têm que fazer um monte de atividades, que isso tudo requer custos. Portanto, se o professor pode ser o melhor... Está a falar de investimento? Não, estou a falar de um programa ainda. Mas qualquer programa, qualquer plano de atividade requer orçamento. E o investimento. Primeiro você vai fazer o programa e, a posterior, qualquer escola tem que ter um orçamento. Tem que ter esse investimento. Hoje o ensino privado já olha para esse sentido. Não tem como não olhar para esse sentido. Tem que olhar para esse sentido, porque senão fica para trás. Porque senão nenhum pai vai matricular o seu filho ali. E é isso que tem de se pensar. O que falta para termos a qualidade desejada é essa vontade de desenvolvermos um projeto, vontade de aceitarmos que esse projeto tem um orçamento. É esta vontade que falta. Se nós não aceitarmos que hoje o mundo já não faz escola só com o quadro, o marcador ou o giz e o professor, nós não vamos conseguir chegar lá. Porque os miúdos saem de casa já com maior informação do que a informação que vão buscar da escola. Professor Álvaro, e falava-se aqui dos recursos humanos, e o professor é um pilar fundamental neste processo de ensino e aprendizagem e daquilo também que temos estado a falar da qualidade do ensino. Como é que vocês, APA, olham hoje para as condições que têm para trabalhar e também aproveitava já a olhar para essa questão do teste ou dos testes para o acesso ao ensino médio técnico profissional. Como é que vocês receberam esta decisão do Ministério da Educação? Bem, como dizia anteriormente, que nós continuamos a dizer que a questão da educação é um problema muito sério. E, sendo um problema muito sério, não deve estar distante sobre a questão da inclusão, em especial, de também trabalhar-se na questão do seu orçamento. Se estamos todos aqui bem recordados de que o valor que é alocado para a educação não passa aos seis dígitos. Aliás, chega até aos 6 dígitos, não chega acima disto. Acima disto. E se nós realmente queremos, e é vontade de todo angolano, desenvolver toda qualquer uma ação, e tudo começa pela educação, então temos de apostar seriamente na educação no ponto de vista desta, pelo menos chegar até 2 dígitos. Chegar só a 1, que é o 6%, que na sua execução há N prioridades, então nós estaremos sempre a renovar o mesmo programa, o mesmo calendário escolar e vamos ter sempre o mesmo resultado. No entanto, temos de olhar primeiro por ali, porque para poder, como parceiro, a APA como parceira do Ministério da Educação, uma associação parceira, tem de realmente ver que o professor também deve estar permanentemente a renovar-se. Porque se olharmos para aquilo que são os pilares da educação, que são essencialmente os 4 pilares, nós vamos lá destacar o que temos visto nas escolas, o aprender a conhecer, é isso que o aluno materializa, e aprender a fazer. Os outros pilares têm dificuldade porque não há, que foi dito aqui, bem também pelo doutor Auxílio, que não há recursos para que o professor continue a trabalhar. Pode outros dizer que não. Há recursos excepcionais, temos que falar sério. Temos que falar sério com a questão da educação. Mas esta discussão de orçamento, esta discussão da falta de qualidade não é nova, professor? Essa de orçamento, porque até hoje não saímos de 1 dígito. Continuamos com 6%, se calhar 7%. Na vossa visão, é falta de vontade para alterar estes quadros? Bem, não quero entrar na questão definição de prioridades. Exatamente, nessa definição. Precisamos chegar a 10%. Países aqui que já foram comparados, estamos muito distantes. Países vizinhos já estão em 15%. 12, 16%. 12, 16%. E vêm colher aqui outras experiências em outras áreas. Por que não? Nós não chegamos lá também para que venham amanhã colher. Professor Álvaro, permita-me só aqui fazer uma avaliação rápida. Sabe que a nossa forma de abordagem angolana é uma forma que acaba por colocar-nos numa condição de indigente. Nós olhamos ainda o professor e falamos de recurso humano. O professor não é um recurso, ele é um ativo.
E por ser um ativo, precisa ser valorizado, porque ele é que é o agente da transformação. Repara que nós, em Angola, a nossa abordagem é desfasada. É desfasada e precisamos enquadrar como ele é. O professor, se olharmos para Amos Khomeini, para todo o historial da educação, vamos ver que ele é a referência social. Mas em Angola a condição é outra. Em Angola, dificilmente nós encontramos os professores como referência social. Quem são os professores? Que referência esses professores acabam por trazer para a sociedade? Que sociedade é a nossa? Qual é a valorização da própria educação? Porque assim, falar de 6% de um orçamento geral do Estado para a educação é zero. Para um horizonte de aproximadamente 35 milhões de habitantes que o país tem, e nós continuarmos, por exemplo, a haver quartéis, um exemplo, não tem nada contra as FAS, mas haver quartéis na cidade, quando precisaríamos transformar esses quartéis em escolas, quando nós precisaríamos exatamente criar estruturas, como disse bem do ilustre da ADARE. O que acontece é que, ao planificarmos, ou termos uma escola com um programa ou com uma agenda específica, que é o que ele denominou por programa que muitos usam a denominação de agenda, PP. o projeto educativo de escola. Isto acaba por potencializar o indivíduo. Repara que em muitas sociedades, outras latitudes, já há um desafio e brevemente o mundo poderá viver uma revolução da educação. Qual é a revolução? Começou e não terminou, e vou lhe ajudar agora. Dizia que muitas das vezes o estudante vai para a sala de aula com mais conhecimento que o professor, certo? Sim. A verdade é que os telespectadores lá em casa, agora eu vou lançar outro repto, é que metade, 80% dos conteúdos que nós aprendemos, química, física, nós nunca colocamos em prática nas nossas vidas. Ou seja, hoje a educação, ela é sistemática, dinâmica, e a evolução desta mesma educação ela vem, porque isso é que nós chamamos, estamos no século da luz. Ou seja, a adaptação dos currículos para aquilo que são os desafios do mundo. Exatamente. Nós ainda estamos distantes. Nós estamos a falar, e antes em off ele dizia que estamos a falar de Gigi. Não, estamos a falar de professor que nunca usou Didax. Nós estamos a falar de uma escola que não tem uma casa de banho. Estamos a falar de uma escola que não tem uma árvore para nós levarmos o estudante lá para dizer este é o caule, este é isto, este é aquilo. Ou seja, o mundo já nem sequer está a pensar aí, já está longe. E nós ainda continuamos no start, no princípio. Estamos à espera que alguém vai disparar para começarmos a partida. A verdade é que nós temos que ajustar. A educação, qualquer parte do mundo, a educação custa dinheiro. É assim que se diz. Educação custa dinheiro. E o dinheiro é investimento. E este investimento, se não surgir, nós vamos continuar a debater aqui, não vamos encontrar solução. Tudo por quê? Porque quem de direito tem que olhar para a educação como a solução dos problemas. Os problemas de saúde passam pela educação. Os problemas do lixo passam pela educação. Os problemas de toda a sociedade passam pela educação. A qualidade de um país é a educação. Quer ter um país de qualidade? Invista na educação. Sem dúvida. Se não investir na educação, não espere ter um país de qualidade. Porque os resultados da educação, quando falamos de recursos humanos, falamos agora não é recurso humano, capital humano, é capital humano. Então, o capital humano de toda a nação depende da educação. Para ter um bom jornalista, você tem que ter uma boa escola de jornalismo. Para ter um bom médico, dar aula? O professor. Todo mundo passa por um professor. Obrigado. É aquela questão da referência. E no passado, há mais ou menos 20 anos ou um pouco mais, toda a criança ao chegar a casa dizia: não, mamãe, não faço isso porque o professor. Hoje quase nunca se ouve isso. Por quê? Porque é exatamente primeiro, temos os choques de gerações. Nós estamos numa geração em que a informação chega primeiro ao estudante ou ao aluno, depois é que chega à escola. Mas nós temos o nosso currículo tem de ser atualizado às necessidades do momento. Pois. Porque nós não podemos concorrer para limpar uma cidade e depois de ganhar o concurso dizer, olha, esse povo também não tem educação, joga o lixo no chão. Mas quando você concorreu, sabia que o povo era esse. Então, agora você faça um esforço para garantir que esse lixo tem que estar limpo. E, para isso, você que vai para a escola desse povo, diga,
olha, por que não vamos fazer aqui uma parceria com a empresa do lixo e coisa para trabalhar? Porque nós temos que começar a mudar a forma de pensar dos técnicos, porque o técnico está preocupado com o final do mês. Primeiro ele já ganha mal, ele já está preocupado a receber o salário, ele quer lá saber se vai trabalhar com... Isso não é só na escola. Isso acontece em todo lugar. Por isso é que o nosso atendimento é precário. O atendimento na função pública não é precário por acaso. É resultado da educação. Se nós trabalharmos o mindset da nossa população, nós vamos conseguir ter um capital humano de qualidade e vamos ter menos trabalho a limpar as cidades, porque nós teremos a consciência de que não podemos jogar o lixo em qualquer lugar. Vamos ter menos zungueiras ali no Calemba 2 e não teremos necessidade de investir tanto para limpar no Calemba 2 e outras zonas, porque o mindset faz toda a diferença. Eu tenho consciência que eu vou gastar o dinheiro do Estado de forma desnecessária jogando lixo ao chão, quando eu posso pegar esse lixo e jogar no balde de lixo. Mas isso depende da vontade de você ver isso resolvido. Se não tiver vontade de ver isso resolvido, você, enquanto servidor público do top, vai sofrer. Vai sofrer resolvendo o problema do delinquente, vai sofrer resolvendo o problema do lixo, vai sofrer resolvendo o problema da saúde, porque vai ter muito paludismo, vai gastar com aquilo que você não gastaria se você tivesse vontade de ver isso resolvido. Vamos só devolver a palavra ao professor Domingos para concluir. Dos 4 pilares que eu estava a iniciar, né, destacados pela Unesco, do Jacques Delors, 2 deles não são bem trabalhados nas nossas escolas. E não é culpa do professor. É aquilo que estamos aqui a dizer das condições que ele deve ter. Estamos a falar da questão de aprender a viver em conjunto, em unidade. Hoje nós temos o problema que temos, quer seja de rixa, nas escolas, em qualquer lugar, porque esse trabalho não é terminado ali onde deve ser terminado. Por um lado, e deve começar aonde? Em casa. Família. Na família. Então, a escola, dentro do seu projeto educativo escolar, tende a incluir isto. E a incluir isto, esse projeto, são processos que não são cumpridos, que vamos falar da questão da avaliação desses projetos educativos. Vamos hoje em qualquer escola. Primeiro é que cada escola, para arrancar, tem que ter projeto educativo. Se a escola não tem um projeto educativo, não pode arrancar. Tem condições. Não responde à necessidade da sociedade, da comunidade. Vamos para as escolas hoje, a nível nacional, podemos encontrar algumas boas práticas, mas na sua generalidade não. Podemos ter lá o projeto, mas o nível de aplicabilidade e de avaliação. Os seus integrantes estão lá, as agências educativas, quais são os que trabalharam naquilo? Ou apenas alguém ratificou para apresentar a entidade Professor Álvaro, tem outro detalhe. É que também as nossas políticas relacionadas com a educação, elas deveriam ser adaptadas ao contexto. Ou seja, é alguém que está em Luanda, que está exatamente a olhar para todas as escolas do Lubango, do Kipungo. Não há autonomia. Obrigado. Não há. E isso faz com que nós tenhamos exatamente uma estrutura numa caixa única. E nós não Mas existem os departamentos, por exemplo, neste caso, existem os departamentos ministeriais que, por sua vez, têm as representações nas províncias. Alguém aqui falou da necessidade da interação, da inclusividade. Elas não teriam esta tarefa de fazer esta pesquisa do que é que se precisa naquela localidade? Para que isso acontecesse, tinha que haver abertura por parte da educação. E para que existisse isso também, tinha que haver financiamento. Repara que... Quando fala da abertura, fala da questão da vontade. As políticas não temos políticas públicas viradas para aquilo que é... Até agora ainda não existem essas políticas. Eu penso que devíamos evitar essa questão da nomeação. As pessoas têm que concorrer. Sim, por postos. Agora, temos que ver aqui um aspecto fundamental. Como é feito os orçamentos para a base da educação para as escolas. Aí é que começa o problema. A escola depende da administração. Isso a nível das escolas primárias. Exatamente. Mas até o outro problema é a articulação da aplicabilidade. Onde está o grande problema? Porque hoje por hoje não vai para uma escola que vai arrancar dia 2. Não, todas as escolas que vai arrancar, não, todas não.
A escola do segundo ciclo, primeiro ciclo, por aí já tem outra dependência. A primeiro ciclo diretamente e segundo do ciclo para governador provincial. As técnicas para o Ministério da Educação. No entanto, dizia, não vai encontrar hoje uma escola que vai dizer, conforme já fez a visita do Dr. Asílio, vai dizer que está preparado com aquilo que é a condição essencial para ele demonstrar. É um exercício titânico que essa representatividade que acabou de focar o Alberto, vamos ver que esse representante também está a aguardar. Onde é que é o problema? O Ministério, que tem a competência de alocar essas verbas, muitas vezes também tem a sua letargia sem seguir o calendário escolar. Hoje o Ministério da Educação lançou muito bem o calendário escolar, mas as outras tarefas não estão aí na mesma caminhada, não estão a acompanhar, porque dia 30 de agosto é a abertura nacional do ano letivo e tens a obrigatoriedade das 196 semanas letivas, 196 dias letivos para cumprir, mas você não vai conseguir isso se não houver o acompanhamento integrado de outros setores também. Aí começa o problema da educação. Professor Álvaro, quem faz as obras nas escolas? Deixa eu só introduzir aqui quem faz as outro obras tema, nas escolas? Ramiro, pela NEP vamos ver em que níveis. Temos o nível local, que são as primárias, é a competência das administrações. Eu ia dizer que eu digo que depende da administração. No quadro mas desta questão da qualidade em ciclo, você pode apanhar em boleia, passo o termo, mas não é concretamente a competência da administração. Ok, eu estava a dizer, vamos só, há também uma questão que é preocupante, faz parte aqui do nosso agendamento. Estamos a falar que o ano letivo está aí à portas, né? Dia 30 deve ser a abertura oficial, mas estamos a falar de alunos que ficaram 2 meses mais ou menos em casa, muitos deles sem prática nenhuma, ou seja, esqueceram-se de tudo, de todo este processo educativo. Como é que deve ser este processo de reintegração num sistema em que você ficou 2 meses praticamente parado? Um aluno vem com ritmo. Nós estamos ainda a olhar para aqueles casos isolados que há programas como tal, mas como é que se pode resolver esta situação? É a avaliação diagnóstica, né? Não, antes da avaliação diagnóstica aqui, é preciso também chamarmos novamente o núcleo de extrema importância que é a família. A família precisa, antes, durante e depois, ser alertada que, não obstante os filhos estarem de férias, não significa que tenham que se desligar daquilo que são as suas obrigações como estudante ou aluno. A verdade, e isto eu tenho estado reiteradas vezes a escrever e a comentar, a verdade é que hoje existe também uma certa letargia por parte dos próprios progenitores. Os progenitores de hoje, comparativamente aos de ontem, são progenitores que exigem, e essa exigência é feita para com a escola. Ou seja, repara... São tudo para a escola. Tudo para a escola. O filho, o pai paga propina ou está matriculado, ele delega toda a responsabilidade à escola. E ele livra-se daquilo que é exatamente sua obrigação. Aqui é preciso olharmos para a necessidade de estruturas dentro da escola que acabam por trazer a Associação dos Encarregados de Educação, a Associação dos Professores, dos Estudantes, para trabalhar e fazer a advocacia antes do fim do ano, trazer à vontade, elucidar as famílias que, durante o processo de instrução dos filhos, tem pausa, mas não tem fim. Não significa que transitou para a classe seguinte, que tem que arrumar tudo, esquecer, esperar os 2 meses voltar. Não, a família tem que trabalhar. A família aqui é chamada, tem a grande responsabilidade social. Uma das partes que a família tem que também assumir é esta. A verdade é que, hoje por hoje, terminamos o ano letivo, os pais entregam PlayStation, fazem tudo os filhos, os cadernos vão para as malas e muitas das vezes até deitam fora. E tudo isso por quê? Repara que estamos a falar de uma estrutura educativa que já deveria ser há muito tempo ajustada. Eu vou pegar aqui num outro aspecto, que é a questão dos livros. A nossa sociedade, e eu trago sempre esse exemplo, eu estudei na ex-União Soviética. Naquela altura, eu ia para o instituto no princípio do ano. Por exemplo, dia 30 começa a abertura, dia 2 começam as aulas. No dia 2, eu ia à livraria com o meu cartão de estudante e dava-me todos os livros e eu assinava por eles. E na contracapa tinha um valor de cada livro. Eu não pagava nada, rigorosamente. Mas tinha a minha lista
onde eu assinava. No final do ano letivo, eu tinha que devolver todos os livros. Na eventualidade de ter um problema com um dos livros, eu tinha que pagar, e não só pagar o valor, mas tinha uma coima também por cima, por mau uso. A verdade é que nós, em Angola, continuamos ainda a ter um processo meio duvidoso, e quando eu falo meio duvidoso, estou a falar merenda escolar, distribuição de livros, ou seja, nós estamos ainda no princípio do problema, que é um problema que se arrasta desde a independência. E não é normal uma sociedade estar a caminhar para 50 anos, ter os mesmíssimos problemas, não é normal. Nós estamos a falar de uma ciência que determina a vida de todo o país, e nós encaramos a educação como o enteado que dorme no anexo. O professor hoje não é filho da sociedade, não é um agente de transformação. O professor hoje é o enteado ou o sobrinho da tia que vive lá atrás. Enquanto este deveria ser a referência social, nós precisamos sim elevar a educação. E para elevar a educação, meus senhores, precisamos de dinheiro. E nessa questão da família, vamos registrar, isso também é repetitivo, todos os anos. Falava-se de que passou 2 meses, mas depois do início vamos ter outra vez a semana seguinte é que os pais vão enviar os filhos para a escola. E nós temos cumprimento rigoroso, pedagógico, de que 196 dias úteis, já se pensou ali em questão de feriados, já está fora, mas não vão aparecer. E isso eu tenho estado a comparar como se fosse até em desporto o melhor jogador do mundo, mas aparece nos treinos para também readaptar-se depois da pausa. Mas vamos ter aqui nos ecrãs a avaliação de que primeira semana nenhum estudante. Absentismo. Outra hora começava a 4ª ou 5ª, mas agora o Ministério da Educação acertou a coisa que sempre começa numa segunda-feira. A música é a mesma. Então, são esses problemas que... E neste quadro, já lhe passo a palavra, Ramiro, mas nesta questão dos bons exemplos, falava dos livros, no passado, via-se, e muito nas escolas, no final de cada ano, os professores, mesmo que já não tinha aquele processo avaliativo, mas deixavam tarefas. Hoje quase não se vê. Não, faz. Deixam tarefas para as férias. Estamos a falar das férias, estas férias que já estamos agora, já finais. Deixam tarefas, e hoje, com tecnologia, há professores, escolas, que até em grupos de WhatsApp criam grupos de turmas, de disciplina, de classe. Por que o aluno chega sem ritmo do algo? É a quebra. Eu tenho estado a exemplificar, que eu te assumo como uma metodologia alvariana. Se a sociedade estiver num dos lados, vamos imaginar que esse é o aluno, a sociedade de um lado, a escola do outro, esse aluno está centralizado. Mas se um dos lados tirar a responsabilidade, cai. O aluno cai. Então não cumprimos isso por quê? O professor orienta, a escola orienta, mas um dos lados, a família, não acompanha. Aquilo que foi pedido aqui, doutor Zido. Ele manda para a casa do tio, para a casa da tia, passar as férias, mas sem a recomendação didática de que deve levar os cadernos, não com o mesmo rigor, com o mesmo calendário, mas deve ter, pelo menos por dia, interagir com os primos da mesma classe, tirar dúvida, mas não tirar sem dúvida. Vão para outras situações. Mas aqui também há um bom exemplo, desculpa interrompê-lo. Há um bom exemplo, e aqui vai os nossos parabéns aos professores, aos guerreiros, chamam eles os guerreiros da transformação deste país. E ontem combatentes da linha de frente. Exatamente, que não têm sequer condições lá em casa, mas ainda assim fazem gestão do seu grupo do WhatsApp, no seu telemóvel, com o seu saldo. Nós estamos a falar de pessoas que saem daquilo que é o normal, mas que assumem esta grande carga para formar o indivíduo. E isto precisa ser exatamente sublinhado com letras garrafais lá em cima para dizer: os nossos professores são heróis. Na verdade, podemos ter uma grande franja também de péssimos professores, e é pacífico. Mas como temos tudo. Sim, como tudo. Mas temos um grupo ainda que dignifica esta classe. Falava da questão do diagnóstico, não é? Logo à chegada, os alunos devem ser submetidos a alguns, não sei se o termo seria testes. Diagnóstico de continuidade. Como é que faz o processo todo? Não seria necessariamente um teste, mas é um processo, né? Antes de qualquer novo conteúdo, é importante saber para quem vai passar o novo conteúdo. Mas eu gostaria de voltar antes na questão da família.
Quem são as famílias de hoje? E quem serão as famílias da manhã? Porque isso é um processo. Qualquer um de nós aqui pertence às famílias de hoje. Qual é o nosso comportamento hoje? Quais são as nossas ocupações hoje? Qual é o tempo que a gente tem hoje? Portanto, nós precisamos de passar a cultura do nosso filho ter a liberdade de pegar num livro e ler. Portanto, as escolas precisam desenvolver projetos que integram a família, projetos de leitura que integram a família. Motivacionais. E integram o professor, porque o professor também hoje tem preguiça de ler, porque ele estudou ontem, e ontem já não se estava a ler. Então, o nosso contexto é esse. E o próprio diretor de escola é preciso que faça um diagnóstico do pessoal que tem e desenvolver isso. Se nós desenvolvermos, e eu tenho um programa de livro do mês, todo aluno da escola que eu dirijo lê um livro por mês. Isso obriga com que o professor leia este livro, porque vai fazer resenha do livro e vai obrigar a família a ler esse livro também. Fim de um ano, existe a cultura de leitura. O miúdo já quer ler, ele quer ler porque quer ler. Isso é como comer uma refeição boa. Comer hoje, comer amanhã e depois, você só quer... Eles gostam de samba-pito, por exemplo. É como um samba-pito, depois ele só quer ler porque fica um vício. E nós precisamos viciar as nossas crianças à leitura. Mas para viciarmos as nossas crianças à leitura, nós temos que envolver a família nos projetos de escola. Se nós envolvermos a família, nós no ano seguinte vamos ter menos problemas com a família. E no outro ano, menos problemas. Vamos continuar tendo um ou outro com problema, mas esse também vai ser ajudado a correr atrás, porque depois, quando o filho dele não tiver o mesmo desenvolvimento que os outros, nós vamos chamar então, o que é que se passa? E ali nós vamos identificar onde é que está. O problema nunca é a criança, é sempre o pai. Por que a avaliação diagnóstica? Para nós avaliarmos se o que ele levou no ano anterior foi conservado ou não. E temos muitos casos em que temos alunos que são novos. Nós, antes de matricular um aluno, acho que qualquer outra escola devia fazer uma avaliação do aluno. Fazer a avaliação, não necessariamente teste, porque eu acredito que o teste é segregador, ou seja, esses bons ficam, os maus... Os menos bons, não é? Exatamente. Os maus, então. E então, se nós fazermos uma avaliação e definirmos o nível do aluno, nós provavelmente, ao receber esse aluno, já sabemos em que estado estamos a receber esse aluno, qual é o nível do aluno, e vamos trabalhar nisso e naquilo, porque nós fizemos antes uma avaliação. Mas agora, sabe, aí começam novamente as velhas perguntas. Como é que eu, professor, que tenho 60 alunos, até já nem digo de tantos 60, mas 45 alunos na minha sala, não tenho giz, não tenho caderneta, como é que eu hei de fazer esse processo? Percebe? Porque depois, aqui nós temos... Eu não acredito que no país a gente tenha salas de aulas com 60 alunos. 60 não diria, mas 40 temos. 40, 45 temos. E deixa eu dizer mais. Também não acredito. Não, deixa eu... Já vamos continuar essa discussão. Eduardo Ramiro, Acílio Ramanel e também Domingos Alves, vamos continuar essa discussão mais daqui a pouco. Olhar para este número excessivo de alunos que pode também dificultar o processo de ensino e aprendizagem e outros desafios do setor da educação no nosso país. Vamos fazer uma breve pausa, voltamos daqui a pouco. Este é o seu Girassol Debate, edição de segunda-feira, 12 de agosto de 2024.
Outra vez, muito boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do seu Girassol Debate. Sabe, estamos consigo toda a segunda-feira, entre as 21 horas e as 22 horas e 30 minutos. Hoje estamos a olhar para o aproveitamento escolar e também as perspectivas do novo ano letivo, no caso, o ano letivo 2024-2025. Deve ser aberto oficialmente no dia 30 deste mês e as aulas vão arrancar numa segunda-feira, dia 2 de setembro. Então, por isso, estamos a olhar para esta temática. Antes do intervalo, estava com a palavra o Dr. Acílio e também o Dr. Ramiro, pela ANEP, estavam a olhar para a questão do número de alunos que muitas salas de aulas hoje ainda registram e que pode também ser um fator que pode inibidor daquilo que é a tão qualidade que nós hoje almejamos, não é? Infelizmente, para muitos em Luanda, ficam assustados com esta informação. Mas no interior, e às vezes até mesmo na periferia de Luanda, ainda encontramos. Eu já tive a infeliz situação de me deparar com estudantes debaixo da árvore. E tenho vídeo que eu até partilhei com algumas pessoas, só que depois tornou-se viral nas redes sociais, que não foi nada bom. Foi na Huila, na província da Huila. Mas também, em compensação, aqui preciso também chamar a atenção, que na Umpata, na Huila, no bairro Palanca, tem uma escola privada que é um exemplo. Na altura eu falei com o professor Pacavira. O professor Pacavira, para muitos da cidade de Luanda, é a referência da educação. Para ter uma ideia... Falar do António Pacavira? António Pacavira, presidente da ANEP. Certo. Okay. Para ter uma ideia, e isto não é novidade para muitos que estamos ligados à educação. Durante muitos anos, e eu testemunhei isso, ele teve estudantes que saíam do exterior, reuniam-se durante as férias para oferecerem um almoço ou estarem com o professor Pacavira. É uma referência da educação. Agora, voltando para a escola, essa escola da Huila conseguiram criar um pomar, conseguiram trazer animais para a escola para exatamente trazerem a realidade daquilo que é a produção da província para este colégio. É um colégio privado. Agora, em relação aos números de estudantes ou de alunos excessivos na escola, essa é das piores coisas que podem acontecer com um professor que tem vontade de desenvolver. Repara que existem casos em que nós já nos deparamos com mais de 45 alunos na mesma turma. Isto, automaticamente, para um único professor, não é só desgastante, mas é perturbador. Tudo por quê? Porque nós não conseguimos chamar a atenção do próprio aluno para que ele se concentre para absorver os conhecimentos. Repara que muitas dessas escolas até nem sequer janela têm. Quando passa uma moto em alta velocidade, aquele barulho acaba por despertar a atenção dos alunos. Quando alguém faz um tiro, alguém grita, e depois temos consciência que dentro dessas turmas há sempre os introvertidos e extrovertidos. Um brinca e o professor fica exatamente perdido. E o maior problema de um professor é perder o controle da sala de aula. Quando o professor perde o controle da sala de aula, significa que ele exerceu toda a estrutura psicoemocional técnica para gerir e não conseguiu. E muitos são os professores que, infelizmente, a esta hora estão a ver, estão nesta condição, já estiveram nessa condição. E só quem esteve sabe exatamente o que eu estou a dizer, que para a pedagogia é dos piores problemas que pode existir. Doutor Acílio, fala do número excessivo de alunos numa sala de aulas, mas falaríamos também aqui, por exemplo, da questão que tem que ver com a merenda escolar e com outros fatores que influenciam negativamente no processo de ensino e aprendizagem. O professor Domingos Álvares está ligado ao ensino há muitos anos. Como é que descreve esta realidade? Eu sempre não quero fugir da questão orçamental. Porque um projeto educativo sem verba, sem dinheiro, podemos aqui projetar, estaremos sempre a girar no mesmo espaço. Tudo isso se faz, se concretiza com dinheiro. Se não houver dinheiro, não se faz. Todo projeto pode ser eficiente, mas a sua aplicabilidade precisa de dinheiro. Isso de merenda escolar, com diversificação, produtos nacionais, produtos exportados, mas tudo isso precisa de dinheiro. Se não aumentar o dígito na educação, pelo menos só 2, nós continuaremos a falar disso. Por isso, eu não preciso argumentar tanta coisa, é dinheiro. E o mais grave aqui, olhando para a questão da merenda escolar, é dinheiro. Por exemplo, nós temos latitudes
em que os pais mesmo, e durante algum tempo eu fiz também algum trabalho nesse sentido, é que nós percebemos, por exemplo, no Sul, o alto índice de absentismo dos alunos era exatamente derivado do facto, por exemplo, do pai dizer: o meu filho pode ficar em casa, a tomar conta do gado, porque é onde ele vai comer, porque na escola não tem nada. Resultado, há toda uma necessidade, e aqui novamente apoiando o que o professor Álvaro dizia, é preciso nós fazermos advocacia em torno das boas práticas. E essa advocacia não pode, hoje, claro, já se deu aqui os parabéns à Girassol, mas essa advocacia tem que começar do princípio ao princípio. Não pode ser, agora que vai começar, vamos falar 30 dias, depois vamos esquecer. Não, tem que ser um processo contínuo. Resultado, existem ainda filhos que não têm, ou estudantes, não fazem uma refeição por dia. E ao irem para a escola, a forma de o atrair e melhorar a sua capacidade para a absorção dos conhecimentos é exatamente a alimentação. E aqui, novamente, voltamos para a questão da dosagem, do nutricionista chegar e medir as calorias, tudo isso, que são outros processos. Mas, no final da história, voltamos sempre a estaca zero. É exatamente o investimento que se precisa. É sair da condição debaixo do orçamento do OGE para cima. Nós temos exatamente que melhorar. E se nós melhorarmos a nossa condição do OGE para com a educação, eu tenho quase a certeza que em 10 anos, hipoteticamente fazendo cálculos, se sairmos da condição de 6 para 15, em 10 anos, essas escolas que estamos aqui ao redor, nós vamos ver, estaremos a ver elas a brilhar. Por quê? Porque não é normal nós continuarmos a ter uma escola sem casa de banho. A questão da quantidade de alunos em sala de aulas é relacionada à estatística. Nós temos que trabalhar com estatística. Nós, antes de fazermos as salas de aulas, ou antes de matricularmos o aluno no ano seguinte, nós temos que saber hoje quantos alunos vão completar a idade escolar, quantas salas precisaremos, porque nós temos realidades em que os alunos estudam 2 horas por dia. Porque tem que estudar das 8 às 10, das 10 às 12. Por quê? Porque é um problema que se vai agravando ano após ano. Porque se hoje estão a estudar 2 horas, provavelmente no próximo ano vão estudar 1 hora. E ao fecharem as escolas para fazer obras, o número de alunos em idade escolar, o número de crianças em idade escolar aumenta. E depois nós não trabalhamos. A estatística é uma ciência que deve ser... É muito importante para aquilo que é o processo de elaboração de salas e para a gestão do próprio país. Pronto. Nós precisamos de valorizar os números. Estatística não é para ser arquivada, é para ser estudada. Depois da estatística, nós temos que sentar e ver agora como é que vamos fazer o próximo ano. Então, provavelmente, em função disso, pega-se nas salas e faz-se essa dosagem, 2 horas. Mas enquanto estamos a fazer agora 2 horas, devíamos estar a estudar como resolver o problema de 2 horas para 8 horas. Porque hoje, quem estuda 4 horas não tem resultados que se espera, imagina quem estuda 2 horas. Porque todos estão a estudar... O dia todo. Olha, a China está a estudar das 7 às 21. O dia todo. Ou seja, você ainda só está a estudar 2 horas. Quando é que nós vamos fazer um smartphone, então? Nós vamos aguardar agora o Ministério da Educação no seu calendário. Apresenta 3 fases de encontro de educação nacional. Vamos esperar que consulte os especialistas, que apareçam. Começa novamente o problema. Exato, o Ministério da Educação, ao fazer a consulta pública ou a ter essa suposta boa vontade, deveria ter exatamente em linha de pensamento a necessidade dos processos de inclusão. Exatamente. Porque uma coisa é fazer consulta e novamente depois arquivar. E outra coisa é fazer consulta e aplicar. Eu pergunto, vai aplicar como se não tem rendimentos, não tem fundos? Porque a taxa de coparticipação... E aí, novamente, eu não quero fazer advocacia em torno das propinas e tudo, mas deixa eu dizer, às vezes as taxas de participação, de comparticipação, vêm exatamente para suprir. E muitas das vezes é deselegante, por exemplo, ver que a direção de um determinado gabinete vem publicamente a dizer é proibido fazer isso. E depois ele vai para a escola... O chão está sujo e o diretor diz não tenho esfregona para limpar, não tenho pano. Muito bem, vamos olhar também para essa questão mesmo das propinas e dos livros. Por exemplo, no caso da ANEP, e nós recebemos preocupações neste sentido, fala-se que a ANEP hoje, os livros produzidos do Ministério da Educação
não são usados nas instituições privadas de ensino. Por que deste posicionamento? Qual é a explicação que nos pode dar quanto a isto, Ramiro? É uma questão de opção. Os livros da Plural que o ensino particular usa foi aprovado pelo Ministério da Educação. É uma questão de opção. Oferece-nos melhores garantias e é o que usamos. Não só garantia, qualidade. É preciso também aqui olharmos para um... Sim, é uma questão de opção. Os livros produzidos pelo Ministério da Educação não oferecem qualidade, é isso? Eu disse que esses oferecem maior garantia e é uma questão de opção. E nós mas a qualidade do produto ou a qualidade no conteúdo? O conteúdo não difere. O conteúdo acaba sendo quase o mesmo, mas ou seja, é preciso termos a sensibilidade de olhar para os dois livros e ver qual é o melhor a usar. E nós usamos naquele. Bom, mas eu acho Ramiro, deixa-me aqui olhar também para alguns aspectos que acabaram exatamente por dar espaço à Plural. A verdade é que nós tivemos várias fases de produção dos nossos títulos escolares. E os nossos títulos escolares... Desculpa só sem esquecer. Para além do livro da Plural, também foi aprovado o livro da Inovar. Temos Inovar, Plural e temos o livro do Ministério. A NEP não trabalha só com a Plural, é isso? Não, nós trabalhamos com os livros do Ministério da Educação. Algumas escolas usam os livros que o Ministério oferece e trabalhamos com os livros da Plural também. É uma questão de opção, como disse. Também as escolas a usarem os livros, as escolas particulares a usarem os livros do Ministério. Mas se falássemos aí em números, mas tem uma questão. A maior parte das instituições ligadas à NEP estão hoje a consumir os livros da Plural Editores? Primeiro, porque são insuficientes os livros do Ministério da Educação. Nunca chegam o número de todas as disciplinas. Pelo menos, acredito que deve ser insuficiente na escola pública, imagina chegar até ao ensino privado. E às vezes chegam tarde. E temos essa opção que nos garante o livro a pronto e nós usamos. Tem um custo. Assim, não se faz educação sem livro. Não é possível fazer educação sem livro. Esperar um livro oferecido pelo Ministério e às vezes vem o livro de uma disciplina e da outra não. Ou seja, desculpa, mas assim não é possível trabalhar. Há também preocupações levantadas por encarregados de educação. Já devolvo a palavra aos senhores, vamos só terminar esta abordagem. Que dão conta de que hoje um encarregado de educação, um pai que quer adquirir um livro diretamente na Plural ou nestas outras instituições que eu cito, não consegue, tem de adquirir através dos colégios. Isso não necessariamente. Isso não é verdade. Se for eu quero, tem livros da Plural. Pode adquirir. Só que é um custo mais alto. É mais alto ou é mais barato? É mais alto. Não é obrigado a adquirir no colégio. Mas, como a Plural tem uma parceria com a Associação Nacional de Ensino Particular, o pai consegue adquirir no colégio a um preço mais baixo. Se encontra num colégio a um preço mais alto, vá às livrarias, encontra os livros da Plural. Não necessariamente só no colégio. Isso não é verdade. Acílio, falava da questão da importância do livro para o processo de ensino e aprendizagem. Mas eu dizia que era necessário voltarmos para o histórico. O nosso histórico angolano indica-nos que tivemos um passado que não foi muito bom. E muitos dos títulos que haviam sido produzidos na África do Sul, dou exemplo, vinham com muitos erros. Está a falar de erros ortográficos ou em termos de conteúdo? Erros ortográficos também, quer dizer, conteúdo. Ou seja, houve um desfazamento na produção. Resultado, a Plural ou as outras instituições chegaram com o mesmo plano, a mesma estrutura, mas com qualidade. Aí voltaremos ao princípio do nosso programa, certo. A questão da vontade, a questão do comprometimento e falava da questão das políticas. Certo. Se estes erros foram detectados, como psicopedagogo que está aqui também a ajudar-nos a compreender, foram detectados, por que é que não se resolve o problema e vem um privado para resolver este problema? O problema foi resolvido como? O ano seguinte. E o ano seguinte, novamente, continuamos a ter os mesmos problemas, porque imaginamos que, hipoteticamente, temos 5 milhões de alunos na quinta classe, um exemplo, e vamos apenas produzir
4 milhões e 900 Isto é uma questão de quantidade também. Planificação. Os livros já começaram a aparecer na rua novamente. Planificação. Mesmo E é um ano não problema, terá- exatamente, é um problema recorrente. O descaminho do material didático é um problema recorrente desde os primórdios da nossa independência. Resultado, nós estamos a dizer que é preciso, sim, que a sociedade perceba. Quem tem condições financeiras pode meter o seu filho no colégio, pode adquirir o livro. Quem não tem, vai pôr dentro das suas capacidades na escola pública, no caso, a escola estatal. Mas aqui é preciso que o Estado em si crie condições para elevar a qualidade, para aproximar-se. Por quê? Porque em qualquer parte do mundo, os dois sistemas são complementares. E ao serem complementares, vão ajudar e vão produzir o quê? Quando há concorrência, o que é que acontece? Qualidade vem. Então, isso que se quer. Nós não queremos verificar ou a vivenciar os mesmos problemas do ano antepassado. Não é normal que as provas vão aparecer no mercado, não é normal que os títulos antes do ano letivo começar já estão no mercado, não é normal que existam erros profundos. Ou seja, o revisor também, e aqui é preciso chamar também a importância do revisor do Ministério da Educação, na altura da feitura dos títulos. É preciso um trabalho aturado. E não é digno, venhamos e convenhamos. A África do Sul fala inglês, fala Zulu, outras línguas. Nós trabalhamos com a língua portuguesa e muitas das vezes o editor lá nem sequer domina a língua portuguesa. Resultado, nós fomos para um problema previamente conhecido. Nós já sabíamos que isso seria um grande problema. E depois tivemos ainda a petulância de dizer que estamos a transportar com caminhões, vamos trazer mais fácil, vem pela fronteira. Não resolve nada. Nós estamos com problemas de base. Por que não potencializamos as gráficas? A Daimler, nós tivemos aí... Exato, certo. Potencializar a gráfica nacional dá mais emprego. Garante que o dinheiro não saia do país. Mercado. Não há necessidade de divisas para ir pagar lá fora, e são milhões. Portanto, não tem capacidade. Vamos potencializar, invistam na gráfica nacional, vamos dar dinheiro emprestado, vão aos bancos, exijam... E a ANEP tem um programa neste sentido, por exemplo? Não, isso não é responsabilidade. Pelo menos fazer esta... Nós fazemos... aconselhamos, sim, estamos aí para fazer isso, mas não depende só de meia dúzia de cérebros, né? Permita-me, Álvaro, deixa eu dizer. Vamos só passar rápido aqui ao professor Álvaro. Antes que o professor Álvaro não esqueça. O estranho é que esta ideia, a pergunta que fez, há 3, 4 anos, se a memória não falha, houve exatamente esta iniciativa. Não sei se se recorda dessa iniciativa. Sim. Houve essa iniciativa. Muitos de nós fomos consultados. E aplaudimos o que acabou de dizer. Sim. Nós metemos isso por escrito e foi partilhado. A verdade é que de lá para cá fez-se zero. Zero, rigorosamente zero. Então, se nós estamos a fazer zero no investimento, que é a base, para produzir os manuais que efetivamente vão reduzir os custos de importação, e nós isso nem sequer temos a capacidade, nem a vontade política de fazermos, então... Mas a pergunta que faz se a ANEP tem... Plano. Iniciativas neste sentido? Sim, nós por acaso, a semana passada estivemos reunidos, nós vamos começar a fazer muita produção literária. Didática? Mas não didática também, mas não na perspectiva de substituição dos livros, porque isso é a responsabilidade do Estado, não é? Okay. Professor Domingos Álvaro, como que olha para esta questão dos manuais escolares, e falava-se aqui, são escassos muitas vezes, quando chegam, às vezes chegam tarde também ao próprio aluno? Isso é preocupante, bastante preocupante, porque temos estado a notar e a dizer também que não podemos sair do ensino geral, vamos para o ensino de adulto, no caso. Ele é já adulto, pode comprar o seu livro, mas vai para a sala do adulto no período noturno, conta quantos terão livros. Então, essa é uma das grandes tarefas também que o professor tem. Quer dizer, voltamos naquele espírito de editar, de escrever no quadro. Quer dizer, onde é que vamos chegar com aquilo que nós estamos a querer chamar e a chamar que é o desiderato qualidade? Então, esse é o problema. É o adulto, a criança até talvez por uma obrigação, o professor sem livro não entra, o pai faz um esforço, mas o adulto. Vamos nas escolas. Estamos Tecnicamente falando, aqui precisamos dar nome às coisas. O fracasso da educação não começou hoje. É um fracasso que tem vindo a se arrastar.
e cada vez mais degradativo. Permita-me aqui olhar para a depreciação do próprio sistema. Se o sistema não valoriza o homem como tal, não valoriza a base da estrutura, nós não temos como criar condições, ou seja, é querermos fazer uma omelete sem ovo. Hoje não é possível nós melhorarmos a condição da educação sem investimento, é o ponto de partida. E se tivermos que olhar para este ano que se perspectiva, nós não podemos ser pragmáticos em dizer que estamos a preparar condições para melhorar. É mentira! Isso nós temos que ser pragmáticos em dizer vamos continuar com os velhos problemas, as soluções podem ser novas, mas não vão resolver os velhos problemas. O nosso problema maior da educação é o investimento. E este investimento passa necessariamente pelo aumento do OGE. O chefe de Estado, os seus assessores, têm que olhar exatamente para este quesito de extrema importância e olhar para a educação como a solução, como parte da solução de todos os problemas de Angola. Há um tema que, e volto meia quando se fala da questão do ensino, da educação, é deixado de lado, que tem a ver com o ensino inclusivo. Sim. Pessoas com necessidades especiais. Com necessidades educativas especiais. Pois. Como é que vocês olham para esta situação hoje? Não, já estamos que desafios ainda temos por enfrentar? Já estamos melhores comparativamente a ontem. Sim. Estamos melhor. A verdade é que, aqui novamente, o ensino público vai a reboco do ensino privado. O ensino privado já pensou nas rampas, já pensou em estrutura de levar essas crianças para o interior da sala de aula, mas ainda no ensino público estatal ainda temos muito para fazer. Não significa que está esquecido. Temos muito para fazer e este processo requer exatamente competências para o professor, novas competências. As novas competências, que são os vários saberes, precisam novamente de dinheiro. Por quê? Porque o professor precisa ser dotado com capacidade, com instrumentos que lhe permitam a ter um estudante com dislexia, aqui, por exemplo, a estudar com aquele que está em situação normal, e aquele com dislexia tem que efetivamente receber alguns minutos a mais que o outro. E para fazer esse ajuste, ele tem que ter técnica pedagógica, ele tem que ser bem instruído. E para tal, as estruturas de formação precisam exatamente dotar este indivíduo com grandes técnicas. Olha, hoje, o que é que nos pode falar nesta quanto a esta questão da educação ou do ensino inclusivo, na realidade da ANEP, que já... Nós estamos muito longe. Nós estamos a competir com... Sei que anualmente vocês têm uma conferência ou um seminário que aborda exatamente as necessidades. E temos escolas, temos escolas modelo para acompanhamento de crianças com necessidade educativa especial. Portanto, com crianças... Agora é crianças com deficiência. Eu tenho dificuldade em usar esse termo. E hoje, nós temos escolas de referência que fazem o acompanhamento de crianças com necessidade educativa especial. Eu sou diretor de uma dessas escolas e temos muitas escolas a nível do ensino particular que fazem acompanhamento de crianças com autismo, dislexia, sobredotação, síndrome de Down. Portanto, hoje nós já estamos muito avançados, já começamos há algum tempo. Temos alguns, eu conheço algumas escolas também públicas, sobretudo em Luanda e Benguela, que são realidades que eu conheço melhor a nível do ensino inclusivo, que também já trabalham e, claro, não é fácil trabalhar no ensino público, o ensino inclusivo, na medida em que não é possível trabalhar num ambiente de mil e tal alunos. É preciso que se acompanhem essas crianças como deve ser. Hoje nós vamos tendo alunos a atingir o ensino médio. Desculpa? Numa sala com 60 alunos, este acompanhamento fica mais complicado, não é? Não é possível. Com um professor, não é possível. Subhumano. Não, isso não existe. Se acompanhar um aluno regular nesta sala é quase que impossível, imagina um aluno... É assim, precisamos ter noção do que é uma criança autista. Tá? Uma criança autista pode ser uma criança com múltiplas habilidades, como pode ser uma criança, mesmo tendo múltiplas habilidades, ser super hiperativa.
Então, o acompanhamento dessa criança requer muito cuidado. E hoje nós verificamos que os pais dessas crianças são mais sensíveis do que as crianças. Portanto, hiperproteção. Exatamente. Mas é normal que isso aconteça e precisamos de ter a sensibilidade de entender esse pai, de entender o contexto em que vive esse pai no dia a dia. Portanto, eu penso que neste quesito precisamos investir muito mais, precisamos de aceitar que se não investirmos na educação, vamos ter menos médicos de qualidade, vamos ter menos professores de qualidade, porque o ensino particular não forma professores. Nós capacitamos os professores. Os professores de qualidade que temos, nós capacitamos esses professores. Este é mais um problema daquilo que estamos a falar, porque vai ver que, no ponto de vista, por exemplo, de currículos, onde este professor pode receber outros inputs para lidar-se com essas crianças de necessidade educativa especial, vai ver que onde uma faculdade tem a disciplina de necessidade educativa especial, ela é da instrução primária ou do curso de pedagogia, mas a outra instituição vizinha não tem. Ambos ou são professores ou serão professores e têm esse desfazamento de plano curriculares. Mas no ensino geral este já não é um grande problema se comparado com o ensino superior. A questão da organização dos cursos. A formação do professor ainda. A formação do professor. Ele, para poder lidar-se com essas crianças, com necessidade educativa especial, tem de ter necessariamente uma formação. Mesmo ele tendo essa formação, ele apenas só tem de ter apoio de outros especialistas para poder lidar-se com determinados conteúdos dentro da sua sala de aula. Prova disso, e sem querer cortar, professor Álvaro, lembra-se que durante algum tempo nós olhávamos para a necessidade de termos especialistas em fonologia. E muitas das vezes eu levanto isso na comunicação social e dizem, não, Cílio, estás a ser exagerado. Não, a questão é que Angola é um país diferente dos outros. Tudo por quê? Porque Angola tem uma ciência ímpar. Nós temos uma ciência que se chama tudologia. Então, esta tudologia faz com que os especialistas de uma determinada ciência, uma área de saber, acabam por fazer tudo. E isto, certamente, também é um retrocesso para a própria educação. A educação precisa dar nome às coisas. O especialista em psicologia, psicopedagogia, pedagogia. E a união desses especialistas é que poderá promover e trazer a edificação da educação com qualidade. Mas essa edificação tem que haver a predisposição de quem? De quem tem dinheiro. Não... Nós, infelizmente, estamos a chegar ao fim, mas vou dar 1 minuto a cada um dos senhores para conclusões. E já agora, Eduardo Ramiro, para a ANEP, perspectivas, estamos a falar de quantos alunos, por exemplo, para este ano e em termos de expectativas, quais são? Rapidamente. Penso que para nós, a ANEP, cada ano é um ano novo. E os desafios são sempre novos também. A perspectiva é inovar, é sempre inovar e fazer educação com maior qualidade. Nós ainda não recebemos a estatística de alunos matriculados para este ano, mas certamente que temos os números superiores aos números do ano letivo anterior. Minha recomendação é que a gente aplique investimentos na indústria da educação. Nós precisamos começar a produzir o mínimo para ter educação de qualidade. Quando não se produz um lápis, não se produz um caderno, não se produz o básico para fazer educação, então nós ainda não começamos a olhar para o quesito qualidade de ensino. Portanto, nós precisamos de sentar e refletir educação profunda para termos dias melhores no ensino. Professor Álvaro, conclusões, preocupações da APA? Estamos preocupados com aquela questão que tem a ver com a superação dos professores permanente, a questão que tem a ver com o encontro nacional em diversos níveis, que falou-se do ensino especial, do ensino geral, do ensino técnico, que realmente seja um programa que deve começar a nível da base,
da base, a nível das províncias, depois da nacional, para depois não estamos contra os patriados, mas que não nos tragam outras experiências como houve enquanto anterior, dos expatriados que tenha mais tempo que o próprio que vive o problema, quando nós temos capacidade de podermos resolver o problema, convidando os especialistas. Então, esse calendário está a dar uma boa luz, mas precisamos debater nós mesmos o problema da educação, porque estamos a ver, é outro tempo que o problema gerado na nação, quando houve a célebre máxima de que vamos fazer a guerra para acabar com a guerra, conseguimos, então também podemos conseguir resolver o problema da educação assim. Mas a perguntava-lhe e não nos respondeu. Como é que vocês há para receber essa questão dos exames nacionais que estão a ser feitos agora? Para vocês é uma boa medida? Rapidamente, já para fecharmos? Nós não vamos nos extremos ser boa medida, porque é todo esse um processo que vai dar também sempre o excesso fora do sistema de ensino. Exatamente. Vai sempre cair por ali. A grande solução é aquilo que nós defendemos sempre, o aumento daquilo que tem a ver com o orçamento no setor da educação, para se poder construir mais infraestrutura para absorver essas crianças de forma da base para o topo. Porque senão, se formos a lapidar num determinado sistema, mas vamos deixando o que foi bem dito pelo Dr. Acílio, que vamos criar outros problemas, que será também problema depois que a sociedade vai entregar novamente a educação para resolver. Então, nem por ali. Vem aí a Feira Educa Angola também, um outro caminho. Nós precisamos que se coloquem todas essas variantes de indicar realmente como é que se deve participar. Existem indicadores. E, por fim, a questão do projeto educativo nas escolas. Não só porque deve ter para a inspeção verificar, mas saber fazer e ser avaliado. Esse elemento é importante. Bem, avaliamos cada um desses processos. Acílio Manuel, um minuto para também as conclusões. As minhas conclusões vão exatamente para o começo da última parte do professor Álvaro, o projeto educativo, que precisa haver uma certa abertura por parte dos ministérios de darem competências às direções provinciais, às direções das escolas, para exatamente começarem a produzir saberes. Nós não queremos um saber, queremos saberes. Mas, além desses saberes, acima de tudo, preciso, com muita dor, fazer exatamente um apelo a quem de direito para planificar melhor a reconstrução, a reparação das escolas. Quando uma província, uma cidade como Luanda, pensa em reparar 7 escolas de referência dias antes do início do ano letivo, é um fracasso já de partida para o ano escolar. Porquê? Porque vamos ter muitas crianças, muitos estudantes fora do sistema de ensino. E isto tem sido recorrente. E é preciso exatamente que a senhora ministra, que todas as pessoas de bom senso olhem para isto. Nós temos referências de escolas, aqui o Largo das Escolas, e eu passei o Zinga. Hoje é triste nós olharmos para o cenário que isto apresenta e para aqueles estudantes que aí estão ou que deveriam estar neste ano e que não vão estar e que estarão em casa, e que isso vai potencializar a criminalidade. Isto vai potencializar a desestruturação social da própria sociedade. E a educação deve promover a integração. Então, nós temos que olhar para a educação com os olhos de ver. Holisticamente falando, o ano letivo, só com este pequeno imbróglio que já temos em Luanda, já podemos considerar parte deste ano letivo como fracassado. E mais, é preciso que também o legislador olhe para a necessidade de melhorarmos a cota da nossa recessão em termos financeiros para a educação. Por quê? Porque se olharmos para a nossa região, os indicadores apontam que a nossa qualidade está em baixo. Por quê? Porque continuamos com 2 horas, 4 horas, que o valor que debitamos para a educação é base. Então... Muito bem, senhores, muito obrigado pelas vossas presenças. Até uma próxima oportunidade. A NEPA, a APA e também ao professor Acílio Manuel. Até uma próxima oportunidade. Como disse, nós, aqui perguntas que podiam ser respondidas pelo Ministério de Tutela. Infelizmente, não tivemos aqui uma representação por questões de vária ordem. Nós fizemos o convite e também nos disseram que não seria possível desta vez. Entretanto, nós estamos abertos para também, em próximas oportunidades, contar com o Ministério da Educação e outros saberes para, então, este desafio da educação.
Senhores, uma vez mais, como disse, muito obrigado. Bom regresso a casa. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. Nós hoje falamos sobre o aproveitamento escolar e as perspectivas para o novo ano letivo. Vem aí, o ano letivo 2024-2025, vai abrir oficialmente no dia 30 deste mês de agosto e as aulas arrancam no dia 2 de setembro, numa segunda-feira. Você que é pai, que é encarregado de educação, prepare o seu filho para, então, no primeiro dia da aula, estar na escola e fazer, então, este cumprimento obrigatório dos mais de 190 dias de aulas, 196 dias de aulas. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um tema para analisarmos aqui no seu Girassol Debate. Boa noite, até amanhã.